E aí, pessoal? Então aqui a gente vai gravar uma videoaula sobre a temática pré-modernismo e o modernismo no Brasil. Sobre o pré-modernismo, nós tínhamos já comentado ainda lá na época da aula presencial. Então a gente vai dar continuidade às nossas aulas agora por vídeo a partir dessa temática aqui, pessoal. Ó, lá no livro de vocês do segundo ano, a partir dessa temática, a arte moderna no Brasil, Lazar Sigal. Então vamos lá, acompanha aí, pessoal. O que acontece? Lá na Europa, como a gente já estudou no primeiro ano, estava a se desenvolver as famosas vanguardas europeias, ou seja, as famosas vanguardas como abstracionismo, cubismo, expressionismo, fauvismo, futurismo, dadaísmo e o surrealismo. Ou seja, essas 7 vanguardas europeias se desenvolviam lá na Europa e era o que se chamava de moderno, tá certo? Consequentemente, são esses padrões que no início do século XX vão chegar ao Brasil, só que inicialmente vão ser criticados. Então a gente vai começar por esse artista que vocês veem aqui, o Lazar Sigal. Esse artista, ele foi então o primeiro artista no Brasil a apresentar obras com caráter vanguardistas. Estão aqui, ó, 2 exemplos de obras deles. Vocês podem ver aqui uma paisagem de São Paulo, aonde ele se fixou. Ele era um estrangeiro, se fixou no Brasil, em São Paulo, e representou a paisagem aqui de São Paulo de forma expressionista. E aqui uma foto ou uma pintura de um amigo dele, o famoso literário Mário de Andrade. Então, Lazar Sigal, ele foi então o primeiro no Brasil, não é o primeiro brasileiro, mas o primeiro artista no Brasil a apresentar arte no padrão vanguardista. E aí suas obras elas não causaram tanto impacto. O porquê? Porque não era costume dos consumidores tradicionais de arte do Brasil ver uma arte que não fosse realística, que não fosse no padrão realístico, ok? E aí então, tempos depois, isso em 13, tempos depois, em 1917, ou seja, 4 anos depois da exposição do Lazar Sigal, é que tem no Brasil uma apresentação de uma arte com padrões vanguardistas feitas por uma artista brasileira, a famosa Anita Malfatti, de família enriquecida. Ela foi estudar arte na Europa e, consequentemente, aprendeu, consumiu lá na Europa os padrões artísticos vanguardistas e os trouxe para o Brasil. E começou então a produzir aqui no Brasil, uma brasileira produzindo aqui nesse país uma arte sob influência vanguardista. E aí você pode ver aqui, ó, abaixo da Anita Malfatti, 2 importantes obras dela. A famosa Mulher de Cabelos Verdes e Homem Amarelo. Ou seja, essas 2 obras dela foram 2 obras de muitas que ela produziu sobre a influência do expressionismo ou do cubismo e que vai impactar aqueles consumidores tradicionais da arte brasileira. Porque como nós podemos ver, como é que uma senhora de determinada idade, como vocês podem ver aqui, ó, tinha o cabelo verde? Como é que um senhor ou um senhor, né, um homem, né, bem postado de terno, vai ter um rosto amarelo, dando um ar de anemia? Como é que isso poderia acontecer? Então, os consumidores tradicionais da arte brasileira, eles vão criticar duramente a obra de Anita Malfatti sobre influência vanguardista. Nós sabemos que o expressionismo, como o próprio nome artístico fala, expressa a vontade interior do artista. Então, o artista tem total liberdade de retratar personagens com cores e formas que ele bem entende. Mas aqui no Brasil, esse público artístico ele não entendia ainda isso, né? E aí uma das críticas mais pesadas que a Anita Malfatti vai receber aqui no Brasil vai ser de um crítico de arte, o escritor literário também, ó, Monteiro Lobato, que chamou suas obras, ó,
de teratológica, de anormal, de anomalias. Aí eu quis trazer aqui para vocês uma parte aqui do trecho da crítica do Monteiro Lobato a essa obra da Anita Malfatti. Aqui você pode ver, ó, há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura. Ou seja, o Monteiro Lobato considerava a arte aquela representação realística, ou seja, os personagens como eles realmente eram na realidade. Aí, ó, ele critica aqui a Anita Malfatti agora. Ó. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Ou seja, já chamou a Anita Malfatti de anormal, né? E interpretam à luz de teorias efêmeras, dizendo que as características vanguardistas, expressionista e cubista que a Tarsila Amaral, a Anita Malfatti utilizou, eram efêmeras, passageiras, que não iam se fixar, não iam influenciar futuramente. Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então, uma dura crítica tanto à Anita Malfatti quanto a sua influência, as vanguardas. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Ou seja, mal nasce já morre, né? Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Ou seja, dizendo que a obra da Anita Malfatti queria chamar a atenção pela extravagância. E logo iriam esquecer, porque aquilo que se chama a atenção pela extravagância, as pessoas rapidamente esquecem. E a gente sabe, graças a Deus, a história da arte, provando que o Monteiro Lobato estava totalmente errado. E a Anita Malfatti realmente abriu um leque de um futuro muito positivo na arte brasileira. Consequentemente, nós estudamos ela e suas obras de forma positiva até hoje, né? E aqui eu quis trazer para vocês 3 importantes características específicas das pinturas da famosa Anita Malfatti, ok? Então, como a gente já tinha falado, a Anita Malfatti ela vai ter uma coleção de obras sobre influência das vanguardas europeias, mas principalmente do expressionismo, ou seja, ela expressava em suas pinturas as coisas, personagens, como ela queria, da forma que ela queria, com as cores que ela queria. E com influência do cubismo, ou seja, ela vai utilizar em algumas de suas obras elementos geométricos. Nós podemos ver bem aqui, voltar aqui, ó, a gente pode ver aqui que o Lazar Sigal, nessa pintura de uma paisagem de São Paulo, ele utilizou várias formas geométricas, mostrando aí a influência do cubismo. Aqui ao fundo do Mário de Andrade, ele também utilizou formas geométricas, influência do cubismo. A Anita Malfatti, da mesma forma, ela vai utilizar também influência do cubismo em suas pinturas. Economia nos traços. Como assim economia nos traços? Os personagens, objetos, paisagens retratadas, elas não eram retratadas com fidelidade, com riqueza de detalhes. Por quê? Porque não era a intenção dela. Ela queria expressar o que ela pintava da forma que ela bem entendia. Então não era uma intenção dela retratar com muitos traços, com riqueza de detalhes, porque senão seria uma fotografia, o realismo. Não, ela, sob a influência do expressionismo e do cubismo, ela é economia nos traços, ou seja, aquilo que ela representa não tem tanta riqueza de detalhes. Foge do realismo, era a intenção dela. E aqui, por fim, a terceira característica, vigor das cores e formas, ou seja, vocês vão ver, nós observamos aqui, ó, as formas vigorosas, tipo essas formas grandes, o rosto expressivo, muito grande, essa forma volumosa, podemos dizer assim. Então a gente vê o vigor nas formas, o grande volume, tá certo? Vocês podem ver principalmente no corpo aqui da senhora, volume maior. Você vê aqui também, nos ombros, um volume maior, engrandecido. E é aqui um vigor nas cores, ou seja, ela utiliza cores intensas para realmente impactar o observador. Então, aí são as 3 principais características da obra da Anita Malfatti. Tá certo, pessoal? E aí, para a gente terminar essa videoaula e já dar um quê de continuidade para a próxima, a famosa Semana de Arte Moderna. Ou seja, esses 2 artistas que aqui nós falamos, Lazar Sigal e Anita Malfatti, eles apresentam a arte moderna, mas antes da famosa semana de 22. O
que acontece, pessoal? Alguns artistas também influenciados pelas vanguardas europeias, eles vão se reunir em 3 dias, no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, e vão no Teatro de São Paulo, nesses 3 dias, expor para o público suas obras, música, pintura, literatura, poemas, eles vão então expressar em vários campos da arte valores modernistas, tá certo? E aí, o que é muito importante para nós aqui, essa parte aqui, ó, que eu destaquei. Ou seja, qual era o principal objetivo, então, desses artistas se apresentarem na Semana de Arte Moderna ou na Semana de 22? Era de consumir os valores vanguardistas, ou seja, fazer obras sobre a influência das vanguardas europeias, daquelas 7, mas traduzindo com valores nacionais. Ou seja, eu posso retratar sobre a influência do cubismo, do expressionismo, mas só que minha temática que eu vou então retratar é uma temática típica do Brasil. Ou seja, como de Cavalcante, em uma outra aula a gente vai ver a mulher típica do Brasil, que é a mulata, a paisagem típica do Brasil, os trabalhadores do Brasil à época. Então, esse era o principal objetivo da Semana de Arte Moderna. Consumir, sim, as influências vanguardistas, mas traduzindo-as com valores nacionais. Tá certo, pessoal? Então, até nossa próxima videoaula. Valeu!